Quantas vezes você já se perguntou, por que Deus não me responde? Você ora, busca, se consagra, mas tudo parece ficar no silêncio. E esse silêncio dói, confunde, faz a fé balançar. Mas e se eu te dissesse que, talvez, Deus já te respondeu? O problema não é a ausência de resposta, é a nossa dificuldade em perceber quando e como ela vem. Deus não fala apenas com palavras audíveis. Ele fala por sinais, por circunstâncias, por pessoas, pela palavra, pela paz que invade o coração ou pela inquietação que não te deixa seguir em frente. O problema é que, muitas vezes, esperamos uma resposta do nosso jeito, com o nosso timing e com a nossa lógica. Só que Deus não trabalha assim. Você lembra de Elias? Depois de enfrentar os profetas de Baal e ver fogo cair do céu, ele fugiu e se escondeu numa caverna, esperando uma manifestação grandiosa. Deus então se apresenta, mas não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele vem numa brisa suave. Uma brisa que poderia passar despercebida se Elias não estivesse atento. Assim também acontece conosco. Às vezes, estamos esperando que Deus grite, mas Ele já falou, só que baixinho. E se a gente não aprender a ouvir esse baixinho, vai passar pela vida inteira achando que Deus está mudo. Mas Ele nunca está. Ele é o Deus que fala o tempo todo. A pergunta é: você está ouvindo? Muitas respostas vêm em forma de processos. Não é um sim ou não imediato. É uma série de acontecimentos que vão te moldando, até que, um dia, você olha para trás e entende: aquilo foi Deus falando comigo. Mas na hora, a gente quer que venha claro, direto, rápido. Só que Deus trabalha diferente. O coração ansioso não escuta Deus. A alma impaciente interpreta tudo errado. É preciso aprender a silenciar o barulho interior, acalmar a mente e estar sensível. Porque Deus está falando. Agora mesmo. Com você. Quando você ora e pede uma direção, muitas vezes Deus responde por meio de portas que se abrem ou se fecham. Mas sabe o que acontece? A gente insiste em forçar portas trancadas, e quando elas não se abrem, achamos que Deus está em silêncio. Só que o não de Deus também é resposta. A negativa dele é proteção, é cuidado, é direcionamento. Deus fala através de pessoas também. Às vezes, uma conversa simples com alguém carrega exatamente a resposta que você precisava. Mas como estamos distraídos, apressados ou desconectados espiritualmente, não percebemos. Deus usa até quem não crê para falar com você. Lembra de Balaão? Deus usou uma jumenta para abrir seus olhos. Isso mostra que ele fala do jeito que for necessário, com quem for necessário. E tem mais, Deus responde pela palavra. Quantas vezes você abriu a Bíblia aleatoriamente e o texto parecia ter sido escrito só para você? Aquilo não é coincidência. É resposta. O problema é que, muitas vezes, lemos a Bíblia como um ritual e não como uma conversa viva com Deus. Quando você lê com o coração atento, ele fala. Outro meio comum de resposta divina é a paz. Filipenses 4:7 fala da paz que excede todo entendimento. Às vezes, Deus te dá paz sobre uma decisão que, aos olhos humanos, parece arriscada. Outras vezes, Ele tira completamente a paz de algo que parecia seguro. Aprender a reconhecer essa paz ou a ausência dela é fundamental para entender as respostas do céu. Mas há um ponto delicado: às vezes, Deus está em silêncio mesmo. Mas até o silêncio dele comunica algo. Pode ser um chamado para você confiar mais. Pode ser um teste. Pode ser que ele esteja trabalhando em algo que você ainda não está pronto para receber. E mesmo assim, esse silêncio não é ausência. É presença velada, que ensina, amadurece e fortalece. Tem gente que ouve Deus falando claramente, mas não gosta da resposta e finge que não ouviu. Aí segue orando, esperando que Deus mude de ideia. Mas Deus não negocia seus planos. Se ele disse algo, é aquilo. A verdadeira maturidade espiritual é obedecer mesmo quando a resposta não agrada. Deus fala também com atrasos. Você ora e nada acontece por semanas, meses ou até anos. A resposta vem depois, mas vem.
E quando chega, você entende por que demorou. Deus nunca está atrasado. A resposta só não chegou no seu tempo, mas no dele. E o tempo dele é perfeito. Muita gente vive uma vida cristã inteira esperando por uma grande revelação, uma voz do céu, um anjo que apareça com uma mensagem direta. Mas enquanto isso, Deus está respondendo nas pequenas coisas. Está nas interrupções que você não entende. Nos atrasos que você odeia. Nas portas que se fecharam. Nos convites que não vieram. Nas mensagens que tocaram fundo, mesmo que tenham sido simples. A sensibilidade espiritual não se constrói da noite para o dia. Ela nasce da intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil se torna identificar quando Ele está falando. É como num relacionamento. No começo você precisa de palavras claras, mas com o tempo, um olhar já comunica tudo. Com Deus é assim. Às vezes, um incômodo já é uma resposta. Um sonho. Uma lembrança repentina de um versículo. Ele fala de 1000 maneiras. Mas você só percebe se estiver em sintonia. Outra coisa que impede muita gente de perceber a resposta de Deus é a expectativa equivocada. Você espera que Deus diga sim e, quando Ele diz que espera ou não, você ignora. Você espera que Ele fale através de um profeta, mas Ele fala com você direto. Você quer uma resposta visível, mas Ele te dá paz. E você chama isso de silêncio. O problema não é Deus não responder. É a gente não aceitar a forma como Ele responde. Por isso, é hora de mudar sua oração. Em vez de pedir respostas da sua forma, comece a pedir sensibilidade para perceber a resposta de Deus do jeito dele. Ore assim: Senhor, abre meus olhos espirituais. Me ensina a reconhecer a tua voz, mesmo quando ela não vem como eu espero. Esse tipo de oração muda tudo. Porque Deus fala o tempo todo. O problema nunca foi o céu estar em silêncio, é o nosso coração que precisa ser afinado. A partir de hoje, esteja atento. Observe os sinais. Preste atenção na palavra. Busque intimidade, e não apenas respostas. Quando o foco muda de resposta para relacionamento, tudo começa a fazer sentido. E você vai perceber que Deus já tem falado com você há muito tempo. Você só não estava ouvindo do jeito certo. Mas agora está. E isso muda tudo.